Confesso que eu torci o nariz antes de comprar o Monster Hunter Stories 2. Não botei muita fé num jogo que tem na sua franquia principal a ação com elementos de RPG dar certo num jogo de JRPG. E não me entenda mal, gosto de muitos JRPGs, mas acompanho o Monster Hunter desde a sua primeira edição no PlayStation 2. Então você deve estar me entendendo. Mas quero te dizer que se você tiver o mesmo receio que eu tive, pode ficar tranquilo. Monster Hunter Stories 2 vale a pena para os fãs da série Monster Hunter e para os que não viraram fãs da série, e vou te explicar os motivos desse spin-off agradar os dois públicos. Vou começar explicando por que esse spin-off agrada os que não são fãs da série principal. Os jogos de Monster Hunter têm por sua essência combate, exploração, caça de monstros gigantes e repetição do processo, o conhecido grind, onde você repete missões para obter itens raros de alguns monstros ou até de locais, minerando ou obtendo insetos. Contudo, a série principal nunca teve seu foco na história, mesmo possuindo uma, como alguns nem atentam ao fato. Então, a história e o pano de fundo que motiva a caçada sempre ficou em segundo plano. Conhecer os detalhes dos monstros, ecologia, etc. nunca foi o foco, mesmo os monstros possuindo motivo para estarem em cada cenário. Poucos fãs da série principal foram ao fundo nisso. Contudo, Monster Hunter Stories 2 pega todos esses elementos deixados de lado na série principal e traz à tona, dando visibilidade à história, à motivação e ao enredo, colocando personagens interessantes, te explicando monstro a monstro seu ecossistema e suas razões para lutarem contra ou ao seu favor. Já que o grande trunfo dessa série é você não ser um caçador, mas sim um montador. Uma definição diferente, pois você monta nos chamados Monster, que são os monstros domesticados, por assim dizer, que você treina e modifica a genética deles, através do legado, que vou falar mais à frente. Se você é fã da série Monster Hunter, com certeza deve ter seus monstros prediletos, seja o Rathalos, um Nergigante ou até um Velocidrome. Então você terá a chance de ter o seu monstro predileto como companheiro de combate, onde você não irá precisamente só caçá-lo, mas ter ele no seu time, lutando ao seu lado com quase todos os comandos decididos por ele, já que somente quando você escolhe a habilidade do monstro, ele faz a ação que você pede. Em todas as outras situações, ele escolhe por si. Se você tiver jogado o primeiro jogo da série Stories, vai poder acompanhar a sequência da história do jogo anterior, pois você joga com o neto do Red, personagem do primeiro jogo. Contudo, não é obrigatório ter jogado o primeiro jogo, pois você terá flashbacks do passado que te contextualizam do enredo atual da trama. Mesmo tendo os monstros como companheiros, você ainda precisa caçar muitos deles, fazendo armas e armadura deles, como na série principal. Então o grind continua aqui, mas sem o gameplay na ação, pois dessa vez o gameplay é no JRPG que vou falar agora. A série Monster Hunter tem a ação como um elemento principal, ficando o RPG com uma camada secundária ou por trás dos panos, pois as builds estavam ali, mas auxiliavam o combate e a ação. Contudo, aqui você tem um JRPG por turnos, onde cada um escolhe suas ações e o combate surge na tela após as seleções, sendo que os confrontos diretos são decididos no sistema de Jokenpo, onde temos ataques fortes ganhando de ataques estratégicos, que por sua vez ganham dos ataques rápidos, que esses ganham dos ataques fortes, fazendo um ciclo de papel, pedra e tesoura, onde com o tempo de jogo você domina esses aspectos, pois além de serem parte do combate, fazem parte da essência de cada monstro, pois temos monstros de cada tipo, forte, estratégico e rápido, onde essa essência de tipo direciona o monstro para a sua maioria de ataques, te permitindo traçar estratégias de combate contra cada monstro, pois saberá que contra monstros estratégicos vale a pena ter do seu lado um monstro de força e assim por diante. Ainda temos os elementos, sim, os que já tínhamos na série principal, como água, fogo, eletricidade e assim por diante. E vale a pena citar se você é fã de Pokémon. Não adianta usar a mesma lógica de lá aqui, pois não vai funcionar toda vez o monstro de fogo sofrer mais dano de água, pois o elemento de um monstro nem sempre corresponde ao inverso da sua fraqueza. Então, valerá muito você saber a fraqueza de cada monstro pelo conhecimento de jogo que você terá, sendo que você terá essas informações ao obter o monstro. Então, pode ficar tranquilo,
que depois de matar umas 10 vezes o mesmo monstro, você saberá o tipo de essência que é melhor contra ele e qual elemento ele sofre mais dano. E só para reforçar, esse daqui é um dos melhores JRPGs do Nintendo Switch, pois você tem um sistema de combate interessante, com mecânicas bem explicadas e com uma coleção grande de monstros. Se você conhece a série Monster Hunter, sabe que a Capcom fez muitos monstros no decorrer de vários jogos já lançados, mas a cada jogo eles deixavam alguns monstros de lado para lançar novos, mas aqui você terá mais monstros que o normal da franquia principal, te permitindo montar estratégias únicas, principalmente por conta da genética dos monstros, que pode ser herdada através do legado que eu vou falar agora. O sistema de genética dos monstros é muito interessante, pois depois que você entende como funciona, você irá passar horas brincando com as possibilidades que você terá aqui, que aliás não são poucas. Para tentar te explicar de maneira fácil, cada monstro nasce com pontos genéticos liberados e outros pontos genéticos que são desbloqueados nos níveis certos. Esses pontos genéticos definem habilidades ativas ou passivas, como um Anjanate jogar fogo em vários inimigos ou um Labong ser imune ao frio. Temos as habilidades genéticas dos monstros, onde a graça não está em si nisso, mas no fato que você pode melhorar essas habilidades, fazendo o sistema de legado, onde você pega um monstro com a mesma habilidade, melhorando a habilidade do monstro que você quer ou absorvendo habilidades novas nos espaços vazios ou ocupados fazendo uma troca, mas essa possibilidade vai te deixar ter um Hachan jogando golpes elétricos ou um Kongala cuspindo fogo. Você que conhece Monster Hunter já deve ter pensado nas possibilidades, e você que joga RPG já pensou nas chances de surpreender o seu adversário com estratégicas únicas, onde você pode conter as fraquezas do seu monstro contra-atacando com golpes fora do seu leque natural, ou fortalecendo os ataques que já são fortes no seu monstro, por pegar habilidades complementares de outros monstros. Aqui está a cereja do bolo desse JRPG, as possibilidades estratégicas únicas, pois o jogo não é somente PvE, ele tem PvP, então esse sistema de legado torna muito divertido as competições contra outros jogadores, que também virão te atacar com as genéticas mais loucas que você pode imaginar. Eu paguei R$ 249 na sua versão digital, onde peguei um cupom de R$ 250 no site da nuvem, parcelando através do PayPal e facilitando o pagamento. Ainda não cheguei no endgame do jogo, que é onde toda a franquia Monster Hunter começa a brilhar, e nesse aqui não é diferente, pois a própria Capcom divulgou o calendário de DLCs do jogo e fica claro que teremos muito conteúdo novo pela frente. Então se você gosta de JRPG para PvE ou PvP, gosta de criar monstros com habilidades à sua maneira, criar estratégias únicas, ter muitas horas de gameplay com uma história, esse jogo é para você. Aliás, ele está todo em português do Brasil, algo que nem sempre todos os JRPGs que encontramos no Nintendo Switch têm esse zelo, então vale citar isso, pois a Capcom tem apostado no Brasil, trazendo suas franquias legendadas para o nosso país. Eu estou me divertindo nesse jogo, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a tomar a sua decisão de jogar ou não esse jogo. Então, vou ficando por aqui, toda semana estou trazendo conteúdo novo de jogos no Nintendo Switch. Abração e não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Até mais!